Gravando! Olá, olá, com todas! Sejam muito bem-vindas a mais um encontro dessa nossa comunidade com todas. Hoje, nós vamos desvendar um segredo poderoso para o sucesso da empreendedora, que é a comunicação interna. Mas não é essa comunicação como muitas pessoas pensam, sabe? Aquela de falar para fora. Nós vamos mergulhar em algo muito mais profundo e transformador. Essa comunicação para dentro de nós. A comunicação interna, para o nosso mundo interno, para o universo do feminino. É aquela comunicação que acontece, sabe, dentro da gente, e que, acreditem, é a base para qualquer comunicação externa eficaz. Quantas vezes nós nos sentimos desconectadas, ou muitas vezes com a voz embargada, sem saber direito como expressar o que realmente a gente está pensando ou sentindo? Sabe aquela dor da falta da clareza, da comunicação, quando você não consegue expressar os sentimentos, os pensamentos, e muitas vezes isso nasce de um desequilíbrio interno, de uma comunicação da gente com a gente mesmo. E é exatamente isso que nós vamos explorar hoje. Como essa comunicação com nós mesmas pode ser um ponto de virada para a sua marca, para o seu negócio, mas principalmente para a sua vida. E para me ajudar nessa jornada aí de mais uma jornada, né, de autoconhecimento e de estratégia, porque a gente acaba sempre trazendo muita estratégia valiosa aqui, eu tenho novamente o prazer de apresentar a minha parceira, né, a maravilhosa Renata Vilhena, a Fênix, que é mentora de mulheres 40 a mais, principalmente para brilhar no digital. E eu que vos falo aqui, né, Thaís Mirea, estrategista, planejamento de marketing, de comunicação, mas especialista principalmente no empreendedorismo feminino. Então, vamos lá, né? Que bom estarmos aqui todas nós juntas novamente com todas. E, Thaís, eu Quando... ia até falar, desculpa te cortar, eu ia até falar que você falou, né? Para a vida, é para qualquer relacionamento, né? A gente conseguir se ouvir e olhar, ouvir a nossa voz externa é para qualquer coisa na nossa vida, inclusive para nós com nós mesmos. Começa aí, né? Isso. Então, Renata, bora lá. Quando falamos em comunicação, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a primeira imagem que vem à sua mente e como isso se conecta com o universo interno de uma mulher empreendedora? A primeira imagem, quando eu falo para ti a palavra comunicação. Eu acho que quando a gente fala de empreender, poucas mulheres levam isso em consideração. Né? A imagem para mim hoje, com toda a minha estrada, com todos esses anos de vida que eu passei aí, não só agora empreendendo, mas na CLT, eu não, hoje é muito importante para mim, mas antes eu sabia que era importante, mas eu não dava devida importância, entende? Assim, às vezes é até difícil explicar, porque assim, eu fiz muitos cursos de comunicação, de oratória, de como ter conversas difíceis. Eu sabia que isso estava no meu dia a dia, mas, sabe, assim, eu não tinha aquela importância que eu vejo hoje, sabe? Hoje eu entendo que a comunicação, talvez porque hoje eu trabalho muito com o digital, e aí a voz, né, é o maior recurso que a gente tem, ou pelo menos um, dois. Eu acho que hoje eu entendo a importância de você ter uma comunicação ali muito assertiva, uma comunicação equilibrada, sabe? Entender o que está acontecendo, porque a comunicação não é só o que sai da nossa boca. A comunicação são os seus gestos, é como você se porta em algum lugar quando alguém diz que dá aquele frio na espinha, sabe? Isso tudo é uma forma de se comunicar. Mas antigamente eu sabia que era importante, mas eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Que para mim hoje a comunicação, para quem quer ter sucesso no digital ou qualquer outra frente de trabalho, a comunicação tem que estar muito alinhada, mas claro, primeiro com você. Você tem que entender qual é a comunicação ali que você quer
externalizar, né? Mas para isso tem que olhar para si. É muito difícil a gente achar um símbolo para isso, né? Sim, E é isso que eu muito. queria mostrar, porque a comunicação interna, ela é esse lugar que a gente não consegue expressar numa imagem. Ela é um algo meio, que, né, não consegue visualizar, ele fica nesse lugar sem imagem. Então, era isso que eu queria trazer, como é difícil para o mundo É, interno ele ter uma forma, né? Ele não tem uma forma, ele fica numa coisa muito abstrata, assim, que a gente não consegue sim, rotular, né? Então, subjetiva, totalmente. e é esse o grande desafio, né? Porque quando a gente quer falar em comunicação externa, a gente começa a buscar uma identidade visual, né? E se preocupa muito com a imagem que vai passar, com a marca que vai passar, com como você está vestida, como você está, né? Que cores vai usar. A gente sempre tem muita preocupação com a nossa imagem. Mas quando a gente fala, representa a comunicação numa imagem, é quase impossível, É, porque ela vira essa voz, né? Algo que é muito maior do que só uma identidade visual. A voz, ela faz parte da marca. Então, claro. esse é o entendimento. Agora a gente vai partir daqui. Mas sabe o que acontece? Quando a gente fala. É porque as pessoas, hoje em dia, infelizmente, as pessoas se preocupam muito com o externo, né? Com como me vem, como eu estou ali, pô, tem gente me olhando, ai, aí entra em pânico, né? Eu digo o seguinte: tem sempre alguém te olhando em qualquer lugar, seja nas redes sociais ou seja em algum lugar que você esteja. Mas, e o interno? O interno não, é você com você mesma. Então, e é muito mais fácil você se enganar do que, porque assim, você se enganar, você não está muito preocupada o que vai acontecer, mas o que as pessoas pensam de você, você está muito preocupada. Então, no nosso dia a dia, na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas elas dão muito mais importância a como as pessoas, os terceiros, nos entendem, nos veem ali, nos compreendem, nos visualizam, do que a gente com a gente mesmo, né? O que a gente está fazendo de bom ou de ruim ou de não tão bom com a gente mesmo? Será que as pessoas param para pensar? A gente vê um monte de gente hoje vivendo no robótica, no automático, sem nem olhar se aquilo está satisfazendo. Pô, isso está sendo bom? Isso está me fazendo feliz? Sabe? Como é que eu tô nisso aí? Você sente um frio na espinha, o seu coração acelera mais depois que você viveu alguma coisa e você nem para depois para olhar. Quantas amigas minhas saem de relacionamentos e 2 meses depois já está com outro, e eu falo, gente, mas você nem não deu nem de você olhar por um motivo que o seu relacionamento acabou, você já está com outro. Ah, é assim mesmo, a gente cura um relacionamento com outro e vai virando uma bola de neve. Porque o importante é como os outros nos percebem e não como a gente se percebe nas situações que fazem bem ou mal para a gente. E a gente vai se negligenciando nesse processo, né? Sim, E muito. então, para a gente ir aprofundando esse tema, a partir desse Mas entendimento, eu queria contextualizar um pouco. Porque quando a gente sempre, fala sempre em sim, né? Dá é nosso uma papel, base para nosso construir papel. um fundamento. Senão vira castelo de areia, né? Aí não dá. É isso. Mas quando a gente fala nessa comunicação interna, né? Principalmente quando a gente fala em negócios, a primeira impressão, a primeira questão que vem ao nosso entendimento é que a gente está falando de equipe, de colaboradores, né? Comunicação interna da empresa. E isso hoje, se a gente for pensar em administração, em comunicação, em marketing, vai falar em comunicação interna, não é nenhum estranhamento. Não, Mas quando a gente fala, né, porque essa questão de a comunicação interna numa empresa, ela é fundamental, ela é a base, né? Primeiro você comunica para dentro, alinha a tua equipe e aí você comunica para fora. Mas quando a gente pensar em empreendedorismo, a mesma regra dessa comunicação clara com os parceiros, né, para ter um planejamento bem estruturado, para tu ter uma direção do negócio, para estabelecer esses objetivos claros, para ter essa comunicação interna fluida, que vai alinhar, né, todos os recursos, vai para a gente conseguir atingir esses objetivos, né? Essa comunicação, essa mensagem, ela começa no público interno.
Mas, quando a gente fala em comunicação interna de uma empreendedora, a gente tem que entender que nós, dentro de nós, temos um público interno. E é real. É verdade. Inclusive vários, né? A gente tem muitas figuras, né, muitas estruturas psíquicas dentro de nós funcionando de forma involuntária, sem a gente ter controle. E em todas as esferas, né, da estrutura psíquica, a gente tem muitos elementos que trabalham todos os dias, incansavelmente, né, no nosso inconsciente, sem parar. Então, assim, a gente precisa alinhar a comunicação com essa gente toda. Sim. Já vem divertidamente, né? E é real. A gente tem algumas estruturas psíquicas, só para dar uma pincelada, por exemplo, que o Jung estudou muito, o Carl Jung, que é enfim, né, ele trabalha mais da psicologia analítica, e ele descobriu dentro da mulher uma entidade, uma estrutura psíquica, que é o masculino dessa mulher, que se chama ânimos, e ele tem personalidade própria. Então, assim, não é só uma questão de ser uma estrutura psíquica nossa, elas vivem independentemente da gente e da nossa vontade, entende? Nos governando. Não são só os computadores que têm vontade própria, porque eu digo que computador tem vontade própria. Você nunca passou um mico de desligar para o central lá de atendimento, aí quando a pessoa vai mexer, o computador liga perfeitamente. Não é só o computador que tem vontade própria, é a nossa mente também, né? A nossa mente, a nossa alma, enfim, né? A gente tem aí camadas e camadas de estruturas que funcionam. E a gente precisa alinhar essa comunicação. É real, a gente precisa conhecer a nossa estrutura psíquica interna, a gente precisa entender a nossa personalidade, como ela é estruturada. É importantíssimo a gente começar a fazer esses mergulhos, né? Para que a mulher se conheça e ela entenda o que existe dentro dela, até para ela conseguir discernir as vozes. Porque quando a gente conhece os personagens, a gente começa a entender quem está falando, e da onde ele está falando, e por que ele está falando. Então, é maravilhoso, assim. Mas hoje é só um aprofundamento para que você entenda a importância de olhar para a comunicação interna, de começar a abrir uma portinha e dizer, opa, né, o que está acontecendo aqui dentro, sabe? Vou começar a me interessar por esse tema. Então, fala aí, depois eu não, falo. pode falar. Eu ia te começar a te fazer umas perguntas para a gente começar a mergulhar. Pode fazer, mas eu só vou alinhar um pouquinho. Dois livros que me ajudaram muito a começar a compreender essas vozes, né? E todas as minhas reações. Porque, na realidade, é isso, né? Como é que você reage a certas falas, a certos fatos, a certas pessoas, a certas situações? Quando você não olha para você, você não consegue perceber comportamentos repetitivos que você tem por coisas que você passou na adolescência, atrás, e até, quem sabe, de onde vem. Então, assim, foram dois livros muito importantes, que um foi Inteligência Emocional, que passou a me mostrar essa base, né, da gente olhar para a gente, não só, porque a gente sempre tendencia a dizer que é o outro, né? O outro é sempre o culpado. O terceiro é sempre o culpado, mas a gente tem que olhar para a gente. Qual é a nossa responsabilidade, né, numa reação que a gente tenha repetitiva, num comportamento repetitivo? Então, a inteligência emocional, ela dá esse viés de você não só olhar para você, como as suas reações perante a sociedade. Porque não tem jeito, não é só reação com você, né? Você tem gatilhos que te levam a ter reações com os outros que atrapalham qualquer relação, seja profissional ou pessoal ali, né? E um outro foi de inteligência positiva, que também ele fala dos sabotadores o tempo inteiro, né? O sábio, o crítico, e isso acabou me dando uma amplitude muito grande de olhar para mim e detectar comportamentos que eram tóxicos a mim mesma. E não só a mim mesma, me faziam ter reações tóxicas para quem eu convivia. E isso me fez também olhar para mim com um pouco mais de acolhimento, com um pouco mais de amor, e entender que muitas vezes o que eu achava que o outro era responsável, no fundo era eu mesma. E eu passei anos me enganando. Então, eu quis trazer um pouco isso, porque não é essa coisa, entrar naquele lugar da vítima que a gente adora conversar, né? Eu sou a pobre coitada, ninguém. Não é isso. Nunca
um relacionamento não acaba só por um lado. Tem sempre dos dois. Então, a gente precisa entender essas sombras, essas batidas, que às vezes a gente fica ali numa picuinha boba, porque para a gente está certo, mas quando a gente vai olhar mais profundo, talvez a gente está tão certo assim. Então, eu queria trazer um pouco isso, até para alinhar, né? Porque nem todo mundo tem essa consciência, né? De que a gente tem ali com a gente, mas que isso também, como a gente vai reagir com o outro de acordo com os nossos comportamentos. Então, Sim, e a gente externiza isso no outro, né? Mas a gente fica 24 horas com isso dentro da cabeça da gente. Né? É não enlouquecedor pica-pau muitas do vezes. mal. Aí você não conhece ainda o pica-pau do mal, porque eu parei de falar nele, mas eu vou trazer ele de volta. Na minha comunicação, quando com os meus produtos de mulheres exaustas, eu trago o pica-pau do mal. Não é um pica-pau do mal, fica da nossa mente que não sai, aquela voz entorpenando. Mas vamos embora, vamos para as perguntas, senão a gente vai devaneando aí no pica-pau do mal. Ah, vai ser muito bom, porque vai ter muita jornada aí para a gente fazer mergulhos, né, nesses assuntos. Muito Mas bem. eu acho sempre importante trazer um pouco para mostrar o quanto isso é profundo, o quanto isso é libertador. Porque Real. quando você começa, né, a olhar para isso, você vê que tem uma motivação para olhar. Não é só, olhe para sua comunicação interna. Não, tem um universo ali, isso transforma realmente a tua vida. Né? Você se conhecer, você conseguir começar a negociar com essas vozes internas, entender a origem delas, porque o pica-pau do mal, por exemplo, né, que é uma representação do ânimos, quando ele tenta te proteger. Só que ele é tão imaturo na loucura dele que ele tenta te proteger do jeito mais torto possível. Mas no fundo ele tá tentando te proteger, sabe? Ela é uma proteção persecutória, ela é uma proteção que te faz mal. Mas ele tá tentando. Quando ele começa a entender que você não tá em risco, ele alivia. Então, são questões de você conseguir se comunicar com ele para que ele entenda que você não está em risco, porque geralmente você está em risco. É porque, na realidade, essa proteção, né, que é o nosso crítico, o ânimos, né, que eles botam a gente ali, eles estão numa proteção de acordo com a visão que eles têm do que a gente era, do que é o melhor. Mas não é, porque a gente está se ferrando com isso, se culpando, se cobrando. É uma coisa louca, né? A Mas nossa mente tem solução. Ai, ferve. que é bom, tem solução. Mas vamos lá, vamos mergulhar, Renata. Ó, hoje são perguntas, hoje são perguntas bem, bem curtas, porque assim, ó, é uma palavra e eu quero ver tu mergulhar. Porque é comunicação interna, então a gente vai deixar fluir o que vem. Tá bom, Deixa vir a comunicação, é quase uma sessão de psicanálise. Vou até me arrumar, gente. Eu tenho que arranjar um instrumento aqui para eu bater, fazer barulho. Vou arranjar um sino, gente. Vou arranjar ainda. Ainda não apareceu, mas eu vou arranjar. Tá, primeira pergunta. Sincera. Como que tá a comunicação contigo mesmo? Hoje está muito melhor. Como eu disse, né? Eu venho aí, há 10 anos atrás, vou até contar uma história de vida minha. Quando eu me separei, há uns 13 anos atrás, do meu segundo marido, eu vim numa busca. Foi quando eu comecei a entender que eu tinha responsabilidade sobre aquele término, apesar de ter sido um término que não foi muito legal. Então, eu vim buscando isso. Aí, 2 anos depois, eu estava já não sofrendo mais, liberta, eu joguei tudo, a terapia para lá e fui viver. Agora, claro, depois de um outro término que eu tive, os términos, eu acho que os homens vêm como um portal para me libertar, para eu ter que olhar para o que eu não queria olhar, que eu estava fugindo. E aí, depois de um término, ano passado, eu voltei, eu já vinha, né, desde que eu tive o meu burnout, em 2020, já tinha voltado, né, com terapias, com mudança de vida, mas eu me aprofundei muito desde o ano passado com essa coisa da comunicação interna, né? Por que eu estava sempre presa aos mesmos comportamentos, a atrair os mesmos tipos de pessoas? Então, e isso me ampliou muito, porque eu tenho estudado muito isso, porque a gente precisa mudar, a verdade é essa, por mais que doa. Dói, gente, dói, mulherada, libertas com todas, dói. É muito dolorido, mas depois você transcende. Então, eu acho que essa comunicação interna hoje ela está muito mais fluida. Eu consigo detectar na hora que eu estou tendo reações de gatilho, eu consigo, claro, né?
na grande maioria das vezes. Eu não sou perfeita, nem estou perfeita, estou longe. E uma coisa que eu já percebi, por exemplo, quando eu bebo uma cerveja, fica mais difícil controlar, sabe? Então, você vai percebendo as coisas, como é que você vai, sabe, na sutileza ali. Hoje eu já me calo mais de coisas com situações que antigamente eu ia. Ariana, né? Geminiana, totalmente da vida. Hoje não, eu já consigo perceber os gatilhos, os comportamentos repetitivos. Por quê? Porque eu internalizei e fui na causa. Por que, que eu tinha esses gatilhos? Por que, que eu agia assim? Por que, que eu respondia, era reativa dessa forma? Então, não tem jeito. Você não tem uma melhora nem uma evolução se você não olhar para as respostas que estão aqui. Mas só que as respostas que estão aqui trazem coisas também que você não queria ver, porque algumas vezes vem de gatilhos e de situações que você já tinha até esquecido para se autoproteger, mas não tem jeito. Infelizmente, para você detectar a origem do que te faz ter reações e movimentações tóxicas com outros, com terceiros e com si própria, tem que aprofundar, tem que entrar aonde você não quer, que você está a vida inteira fugindo. Te dizer isso. Vamos piorar. Que vozes você ouve? Consegue discernir quantas hoje já? Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, assim, quando eu estava no movimento da CLT, do corporativo, que eu estava muito focada no olhar para o dinheiro, né? Todos os meus movimentos foram feitos por causa de dinheiro, essa intuição sumiu. Então, eu tinha muitas cobranças minhas, né? O meu crítico era muito gritante ali, e junto com o realizador. Imagina, um crítico e um realizador, nossa, coitado. E mais uma geminiana de ascendente. Gente, essa geminiana, nossa, me dá Eu vou muito trabalho. descobrir quem é essa arquétipo aí, porque tem uma arquétipo aí que tá tudo. Com certeza tem. Mas eu digo assim, eu ouvia, as minhas vozes eram muito num cunho assim de cobrança, de culpa, sabe? Eu não, eu tinha que ficar mais com meu filho porque eu trabalhava muito, né? Eu me separei, meu filho tinha 2 anos e assim complicado, uma separação complicada, não tinha apoio, então foi difícil, mas eu não eram vozes de culpa e cobrança, que eu tinha que ser diferente. Tudo que eu fazia que dava errado, eu achava que eu é que tinha que ter agido diferente, e isso foi mudando. Hoje, essas vozes estão muito mais dominadas. Quando eu sinto alguma situação dessa, eu paro, não, peraí, tudo bem, vamos lá. O que eu fiz é real, assim, é tão pesado assim para eu me culpar. Então, hoje eu já consigo, a maioria das vezes, me livrar dessas vozes. E eu tenho algumas técnicas esquisitas, posso contar? Quando eu começo a entrar muito no pica-pau do mal, eu começo a me bater. Eu começo assim, sai, eu que mando em mim. Você não está aí. Sai, sai. Eu começo a dar esporro em mim mesmo e funciona muito. E assim, e olhar para mim, né? Assim, hoje eu já domino muito essas vozes. Eu já não tenho mais tanta culpa, eu já não tenho tanta cobrança, eu já consigo deixar os pratinhos caírem, a casa que lute. Isso para mim é muito mais fácil, com muito mais leveza. Mas é isso, é um trabalho ali, né? Dia após dia. Não é fácil, às vezes você volta, por exemplo, acontece alguma coisa, você está ali mais down porque aconteceu alguma coisa, volta tudo, é muito mais fácil de você ficar fragilizada, e aí você se coloca naquele lugar ali de ai, por que, que eu agi assim, por que, que eu agi assado? Então, isso tudo, você se conhecer e saber de onde vem, te ajuda a ter fortalecida para você dominar essas vozes, porque você não vai calar elas. Você vai dominar elas cada vez mais. A gente vai ter uma receitinha depois, no final. Sabe que eu tive uma época que eu precisava fazer ps, É, porque não calava, eu fazia ps. é isso aí. É isso. Eu vou dar uma cheiradinha, eu vou brincar com a cachorra e me belisco, porque a inteligência positiva ensina isso, né? Existe a diferença do sábio e do crítico, que são os nossos maiores sabotadores. Então, para você ativar o cérebro QP, que é o sábio, você tem que, sabe, assim, você tem que, por exemplo, eu estou falando, você começa a prestar atenção como a sua boca fala.
Você presta atenção nos seus movimentos. Por quê? Porque aí você tira a atenção da sua mente para o sabotador, para o crítico, que está ali o tempo inteiro te infernizando com vozes do além. Entendeu? Então, assim, e hoje eu já uso isso como técnica, quando eu tenho crise de ansiedade, né? Então, assim, quando eu começo a perceber que eu estou muito ansiosa, ou que eu estou, assim, com pensamentos que não vão me fazer nada de bom, eu começo a me cutucar, eu me belisco, eu começo a fazer assim, igual uma maluca, eu não quero nem saber. Começa a bater a mão, começa a bater o pé, seja onde for. E isso me ajuda e sai mesmo, tá? Tira você ali daquele pensamento aficionado, né? Assim, muita coisa. Então, é isso. Você vai aprendendo técnicas que vão te dando força para que você consiga lidar com essa loucura que é a nossa mente querendo ferrar a gente, a verdade é essa. Ela pode se tornar uma aliada, mas tem um processo longo aí na Pode. frente, né? Não, é isso, claro. E, Renata, uma coisa bem importante que tu falou agora. Por que que isso funciona, tá? Que é a nossa próxima pergunta de imersão. Porque tudo que a mente não suporta, né? Tem várias situações que o segredo é ir para o corpo. Tanto que as pessoas que não suportam um trauma, ou quando tem algum gatilho, né? Alguma situação emocional que ela é muito densa, ela é muito pesada, e a gente não tem condições ainda, né, psiquicamente, na consciência de elaborar esse conteúdo, a gente somatiza. Ele Sim. passa pelo corpo antes da gente conseguir elaborar na mente. Então, um dos segredos, né, é a gente perceber no corpo o que, junto com aquilo que vem no pensamento depois, ele vai passar no corpo antes. Então, a gente consegue já perceber quando uma situação vai chegar antes dela nos dominar. Então, por exemplo, o crítico, o ânimos, um dos jeitos dele que é meio padrão nas mulheres, ele coloca as garras nas nossas costas. Sabe quando parece que as unhas estão nas costas, aquela dor aqui em cima, assim, são as garras dele, ele enfia as garras para a gente parar. E ele nos paralisa a partir dessas garras. Então, tu sente quando tu tá invadindo. Por quê? Quando tu fez alguma coisa que feriu o teu limite, alguém ultrapassou alguma coisa que tu não conseguiu dar um limite, né? Em alguma situação que ele identifica, ela tá em risco, ele enfia as garras. Então, a gente sente no corpo a atuação dele antes dele falar. Então, às vezes, a gente fica 2, 3 dias com aquela coisa ali, e aí fica aquela angústia, e tu não sabe de onde veio, e aí tu começa a identificar no corpo algumas situações. Então, funciona. Por quê? Porque você começa a se beliscar, você sai da mente, começa a aterrar, Sim, começa a vir para o corpo, sim. né? É. A corpar aquilo que está acontecendo dentro, né? Que a gente diz é corpar a emoção, dar corpo para ela, materializar ela para conseguir elaborar muitas vezes. Então, eu queria te perguntar o quanto você já consegue se permitir a sentir. Porque mulheres mentais como nós, que fica tudo na cabeça, a gente cinge, né? Então, fica muito tempo sem sentir o corpo. Porque quando sente o corpo é aquela dor, dói tudo, né? Por quê? Porque tá tudo ali, né? É. Então, essa é uma pergunta, porque a gente começa a elaborar, começa a se entender, e é um convite, sabe? Para a comunicação interna, a gente tem que ter corpo, tem que, tem que existir no corpo, e é muito difícil existir no corpo. Eu fui fazer zumba, que eu faço uma vez por semana, eu passo a aula inteira bocejando, a professora disse, tu tá gozando de... É porque tu sai da cabeça e vai pro corpo, e aí a minha cabeça fica bocejando, o corpo tá lá dançando, mas eu não consigo controlar aquele relaxamento que vem junto com a dança, com o mover do corpo, me traz um sono mental, sabe? É desesperador. Mas eu não tô cansada fisicamente, entende? Eu tô lá dançando. Vendo? Mas é um sintoma dessa inabilidade de ficar no corpo muito tempo, sabe? Uma hora de zumba é demais já para mim. Eu vou talvez trazer um outro viés. A gente tem, e não é ainda a pergunta que eu vou responder, não, é uma outra coisa que me vem à mente. A gente também tem, quando você está, principalmente em situações de grandes preocupações, grandes atritos, né, que você está ali muito preocupada com alguma coisa muito tensa, quando você bota o seu corpo para mexer, toda essa coisa que está aqui, sabe, principalmente no chakra cardíaco, laríngeo, aqui que está te. Parece que tem alguém que está assim em você, sabe? Isso sai, né? Então, enquanto você está ali mexendo o seu corpo, que é um movimento ao qual você está
permitindo que tudo que está aqui dentro te apertando saia, esse é o movimento do bocejo, né? Porque você está ali, ó. É sinistro, é sinistro. Mas é isso, eu sei porque eu já vivi isso. Há um mês atrás eu estava passando por uma situação muito difícil que eu não conseguia respirar. Eu tentava e não saía, não saía. E aí eu comecei a materializar a espiritualidade, comecei a pedir para me ajudar, comecei a fazer umas mentalizações, e foi quando foi embora, mas eu me sentia que eu não conseguia respirar, e eu comecei assim, parecia que eu estava me afogando, eu achei que eu estava tendo um infarto, sabe? Então, o corpo, ele traz ele materializa, ele representa toda a agonia e frustração e exaustão que está aqui no peito, apertando aqui, que você não sabe o que é nem de onde vem, mas está ali. E se você não olha para isso, uma hora vai... A tua também fica aqui? O teu sentir maior é aqui? Peito. É peito, é cardíaco total. Cardíaco e laríngeo é o que eu tenho que tratar, mas que eu venho tratando, assim. Mas, assim, é muita coisa, impressionante. Quando eu estava vivendo lá o assédio, né, no meu último emprego na CLT, gente, eu tinha aqui, o meu peito tremia e eu não conseguia controlar. O meu corpo já estava, assim, totalmente botando para fora toda a exaustão e todo o emocional que eu já não estava conseguindo mais segurar. E eu vejo muitas mulheres passando por situações dessas que não se olham, não olham para o que o corpo está dizendo, só olham para o cansaço físico, e que, na realidade, isso não é um cansaço físico. Na grande maioria das vezes, é um cansaço emocional, que você não aguenta mais. E o seu corpo está dizendo, se você não mudar, se você não parar, se você não olhar para isso, você vai explodir, que é o que acontece, né? O Ou então corpo se enche de remédio, né? O corpo é o nosso primeiro aliado, né, para nos apontar que a chave vai virar, sabe? Porque a cabeça ela vai muito mais tempo, né? Sim. A gente aguenta. E a mente, como você diz, a mente ela tem que ser a nossa primeira aliada, né? Para suportar a decisão dessa mudança de jornada, porque é o corpo, é o mundo interno que vai sentir a dor, que vai ter que mergulhar. Então a mente ela tem que ser uma aliada, né? E ela entender que tudo ali vai fazer parte do pacote, mas o corpo ele é o principal, né? Porque a mulher começa a adoecer de formas pequenas, assim, sabe? Começa a se abandonar, se negligenciar no corpo. E quando o corpo gritar, às vezes tu já tá toda estrupiada, né? Quando eu estava sentindo essa taquicardia e que eu estava com essa pressão, porque essa pressão no peito eu sempre sentia, esse vazio que eu não, para mim era inexplicável, né? Eu não entendia muito bem o que acontecia. Quando eu cheguei ao momento que eu estava vivendo ali aquele assédio, né? Eu comecei a sentir essa taquicardia. Hoje eu sei, eu estava vivendo um burnout, eu estava em menopausa, eu nem sabia porque eu não conseguia médico. Mas eu não estava com essa clareza, eu não entendia o que eu estava vivendo. Por isso, eu sabia que alguma coisa estava muito ruim, que eu não queria mais estar ali, mas eu não conseguia fazer o movimento. Por quê? Porque eu não tinha clareza, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava completamente perdida, assim, perdida mesmo, com duas psicólogas. Na época da pandemia, né, que começou aquela onda da psicóloga online, eu estava com duas para me suportar emocionalmente ali. E eu não conseguia saber o que eu estava vivendo. Então, logo depois eu saí, eu fui me tratar, voltei para minha psicóloga para justamente me suportar nisso, e eu comecei a ter amplitude, começaram a se falar no burnout, que ninguém falava, né? Então, assim, eu descobri que eu estava na menopausa, então muitas coisas se clarearam, né? Ficaram claras ali para mim de causas que poderiam ser. Só que hoje eu vejo muitas mulheres vivendo isso e não olham para si, negligenciam o corpo, o que o corpo está dizendo. Não, isso é normal, daqui a pouco passa. Eu ouço das minhas alunas, das minhas mentoradas, sabe? Então, se eu tivesse que deixar aqui um recado, um conselho, olhem, o seu corpo é o primeiro sinal que ele dá de que algo está errado dentro de você. A sua comunicação interna está muito ruim quando o seu corpo responde, né? Através de uma doença, através de uma taquicardia, através de uma alergia, de uma coceira. Cara, se o seu corpo está te dizendo que ele está instável, que ele está difícil, olha para isso, porque nem sempre vai ser só passar um remédio. Quase nunca é, né? E tem um ponto bem importante, né, Renata, porque eu percebi isso, eu comecei a ver que tinha muita coisa desregulada, sabe? Era uma sucessão de coisas, assim, eram muitas coisas.
E aí as pessoas começaram a dizer, tu é hipocondríaca, tu fica inventando coisa. Então, assim, muitas vezes as pessoas que estão ao redor, elas não vão validar o que tu tá sentindo. O médico não vai validar. Não. Porque nem sempre tem uma causa física, né? É o emocional passando pelo corpo, e ele ainda não, ele ainda não se materializou em doença, mas ele passa pelo corpo antes de se materializar em doença. Então, assim, se você conseguir perceber que tem alguma coisa errada, não é para sair procurando 50 médicos para se entupir de remédio, para anestesiar o teu sintoma, é justamente para olhar, eu vou parar e vou começar a ouvir o que cada voz, né, o que essa comunicação internamente está tentando me mostrar antes que isso vire uma doença. Não precisa virar doença, sabe? É só um indício. Ele está apontando para um lugar, né? Porque sabe quando, o que, por que exemplo, acontece, Thaís? Só te cortando, desculpa. Porque dependendo do que seja o emocional, você vai se entupir de remédio e não vai resolver. Tem mulheres que têm mionevralgia, né? Agora deu branco na palavra. Mionevralgia, que são dores horrorosas e que, claro, isso é uma doença, mas muitas outras não é, e pensa que é, e é só uma emocional ali, que a mulher não está conseguindo segurar, sabe? e às vezes já se materializou em doença, e mesmo que você vá tratar a doença, você pode amenizar os sintomas dela muito, dando Não vai conta passar, não do vai passar. emocional também, então. E se E, você não olha para o emocional, não vai passar, você vai ficar assim. E aí você fica naquele desespero, que doença é essa que não é cura, que não cura? Quem tem que curar é a cabeça, né? sim. E é justamente isso, né? Essa conexão com esse universo interno que vai trazer os parâmetros, a verdade, a autenticidade que a gente tanto fala, sabe? Para que você consiga se comunicar com o mundo externo, seja com a equipe, seja com os clientes, com qualquer pessoa do relacionamento. É a tua comunicação interna alinhada que você vai conseguir ser inteira, que você vai conseguir ser autêntica, que você vai ter uma essência, um propósito, um valor, né? Tudo isso que a gente quer trazer para a marca, para o negócio, isso nasce dentro da gente, né? Então, a base para a construção da voz da marca, que é um elemento, né? A gente constrói a identidade visual, que é esse cuidar fora. Mas tem um elemento, quando a gente faz o desenho de um negócio, é a voz e o tom de voz da comunicação da marca. E essa voz, ela nasce da tua voz interna. Ela nasce do teu conteúdo interno. É isso que vai dar o tom. Porque você pode se vestir de um jeito, você pode, né, vestir um personagem, criar ali uma persona, você pode escolher elementos visuais para te representar, mas aquilo que nasce, aquilo que você comunica, a tua voz, ela nasce dentro de você. Ela é construída dentro, não tem outra forma, porque ela representa a identidade da marca, sabe? Ela é como se fosse uma pessoa, com as características próprias. Então, ela vai, por isso que a gente diz que o negócio tem a cara do dono, né? Porque É isso que eu ia falar, comentar. Se sempre você não traz entende? os valores para dentro da sua marca, aquela marca não vai ser sua identidade. Vai ser só uma empresa, só um negócio, né? Que Mas o vai girar negócio, ali. ele vai ter a cara de alguém, né? E se não for a tua voz comandando o teu negócio, vai ser de alguém. Vai ser Alguém de vai dar o alguém. tom, alguém vai dar o tom, Ou, né? não, ou vai ser uma empresa desconectada com valor, porque vai ser uma empresa o quê? Para trazer dinheiro, trazer só lucro? Porque às vezes, sei lá, cara, eu só quero ganhar Mas é dinheiro. a voz interna de alguém preocupado com o dinheiro e com o lucro que vai comandar isso, entende? Então sempre Claro, vai ter sim. uma voz que vai governar. A Sim. questão é se você vai fazer isso na inconsciência ou se você vai começar a olhar para isso, né, para começar a trazer, ter governo sobre as tuas questões para que o teu negócio ele também tenha essa tua maturidade, né? Sim. Porque a gente precisa adultecer, amadurecer os negócios junto com a gente, né? E passa Claro. por esse lugar aí da comunicação, né? Nossa, Então, exatamente. a empreendedora, ela precisa, porque a gente está falando com uma empreendedora. A empreendedora, ela precisa que seja a sua voz, que seja a sua verdade, né? Então, não adianta ela reproduzir o conteúdo dos outros sem ela ter uma voz própria, porque ela vai acabar refletindo uma cópia, né? E a verdade dela, a voz interna dela, é que vai trazer a base para o quanto ela vai prosperar.
E aí, nesse sentido, eu queria que tu trouxesse um pouco essas perspectivas, sabe, de como a comunicação interna ela vai refletir nessa comunicação externa e trazer um exemplo prático do teu negócio, como você, imagina, 30 anos de CLT, você começou a empreender e você teve que buscar uma voz, né, lá no meio daquele monte de vozes, no meio, teve que ter um fio condutor que você conseguiu puxar para nascer a Fênix, né? Para nascer essa empreendedora agora, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu passei, eu não é assim, eu sou muito grata por todos os quase 30 anos, ou 30 anos que eu passei trabalhando em contrato CLT. Hoje eu sou o que sou, graças ao que eu vivi na CLT, mas eu sempre tive esse aperto no peito, como se alguma coisa estivesse desconectada. Eu gostava de trabalhar, eu estava ali, mas sabe quando você está sempre numa busca de ser valorizada? É como se você não fizesse parte disso. E quando, não sei por que, eu caí nessa área que não era nem para eu ter ido, e aconteceu isso tudo, né? Que eu vivi ali um assédio, com situações carreiristas que não eram. Eu já estava no movimento mais people ali, né, no outro movimento mesmo mental. E eu acho que quando isso tudo aconteceu, nada acontece, por isso que eu falo, eu jamais teria coragem de pedir demissão, porque eu estava vivendo ali a colheira de ouro, eu não conseguia me livrar da colheira de ouro, que eram as decisões baseadas nos salários, nos benefícios, em ter mais dinheiro. Então, assim, quando eu consegui me livrar da colheira de ouro, que eu saí, eu me desesperei, porque como eu estava vivendo esse lado emocional, né, muito pesado, de assédio moral, de perseguição, de ser maltratada mesmo, de não ser considerada, validada, né? É, eu vivendo aquilo, eu não conseguia muito saber para onde eu ia. E aí eu não conseguia fazer um planejamento financeiro e tal. Então, quando eu saí, eu tinha 1.000 planos, só que eu não tinha dinheiro, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento em BH, em 2019, não tinha FGTS, não tinha juntado muito dinheiro. Então, assim, eu não tinha dinheiro. E aí eu falei assim, vou voltar para a CLT. Olha a grande ideia que eu tive, né? Delícia. Vou voltar para a CLT, vou juntar dinheiro e vou fazer todos esses planos. Caiu numa depressão só de começar a fazer as entrevistas. Por quê? Se as entrevistas estavam sendo daquela forma, imagina como não eram as empresas. E eu já tinha decidido que eu não queria mais viver esse estilo de empresa. Porque não estou dizendo aqui que eu não vou voltar nunca mais para a CLT, que eu não vou trabalhar fazendo um terceiro em CLT. Não é nada disso. Para aquele estilo de empresa, e não é nem empresa, para aquele estilo de área de gerência, eu não quero mais aquilo, carreirista, tá no meio de gente que só quer dinheiro, que só quer subir, só quer mostrar que é mais fodão, sabe? Eu não quero mais isso para mim. Eu quero pessoas que se ajudem, que construam juntas, que se unam em prol de um resultado, sabe? Real, que faça diferença no mundo. É isso que eu quero. Então, quando eu me vi tendo a possibilidade de voltar para a realidade que eu vivia, ia ganhar bem, ia ter 1.000 benefícios, sabe? Cara, aquilo me desesperou e eu entrei em depressão. Então, foi naquele momento, eu passei um ano novo sozinho, eu, minhas cachorras e meus gatos. E eu sou super festeira, todo mundo sabe disso. Então, nesse momento, quando passou ano novo, eu falei: não, eu não posso mais viver isso. Só eu posso me tirar disso, só eu posso me salvar dessa situação. E aí eu resolvi dar a volta por cima, entendi que não era mais aquilo que eu queria e vim em busca de empreender, de servir as mulheres, de mostrar para as mulheres que elas não têm que ficar nesses lugares que elas não querem, que elas não têm que aceitar, né, essa manipulação, esses assédios que a gente aceita por causa de dinheiro, que a gente normaliza hora extra, sabe? Virar noite, olha que doideira, eu estava virando 2 vezes por semana à noite, virando mesmo, de trabalhar às 7 horas da manhã. Então, assim, esse o meu servir. Então, eu entendi que aquela voz que era calada, que foi calada por tanto tempo durante a minha vida, hoje ela precisa sair para ajudar outras mulheres a não viverem o que eu vivi. Então, acho que é um pouco isso. Eu contei um pouco, assim, em geral, a minha vida, até entrei em seara que eu não tinha que ter entrado, mas acho que é isso, assim, é trazer a história do renascimento.
né? Por que eu escolhi a fênix? Primeiro, que eu sempre gostei mesmo dessa simbologia e foi sempre muito forte. E segundo, porque foi o que aconteceu comigo. Eu ressurgi das cinzas, uma mulher que era empacotada dentro de um movimento ali de colheira de ouro, e agora não. Eu agora quero sim ganhar dinheiro, porque eu gosto de dinheiro. O dinheiro, para mim, não é um problema, mas o dinheiro hoje é uma consequência. Não é mais uma causa como foi durante tanto tempo. Assim. É isso. Falou uma coisa tão linda, né? Nem se eu te respondi o que você perguntou, mas saiu o que o meu laríngeo precisava botar para fora. É treinamento, viu? A gente tem problema de externalizar a voz, mas é treinando, bota para fora mesmo. Vamos embora. E aqui é um lugar de cura, né? É uma rede para isso, para que com todas a gente tenha que possa dar esse suporte, né? E você falou uma coisa muito importante: ninguém tem que nada, nunca. Você não tem que nada. A gente tem que aprender a escolher, né? Porque a escolha que fortalece esse nosso eu, esse eu maduro que vai negociar com essas vozes internas, né? E é na escolha que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando musculatura na alma, sabe? Na mente ali, para conseguir fazer essas negociações com a gente mesma. Então, assim, ó, deu errado, escolheu errado, não interessa. O que traz a força é escolher. Mesmo que escolheu errado hoje, vai lá, reescolhe, mas não tem que nada, não é porque alguém diz que tu tem que fazer hora extra que tu vai fazer hora extra. Você tem a liberdade de escolha, né? E é dando esses limites que você vai se fortalecendo, né? Ouvindo a tua essência, parando, refletindo, sabe? O que eu realmente quero? E a gente vai voltar no próximo bloco, trazendo algumas ferramentas para que vocês aprendam, começam a aprender a se comunicar com o mundo interno, né? A gente vai quebrar nesse nosso encontro agora, daqui umas horinhas, provavelmente aí vai para o ar, fiquem ligadas, ativa o sininho para receber a notificação, para quando a parte 2 dessa conversa for para o ar, né? E compartilha com uma Entra amiga. ainda hoje. Mais tarde vocês entram. Mas não tem que também, né? Se não der, não tá tudo bem. Mas o algoritmo pega a gente tem que, assim... Mas aí a gente lida com o algoritmo nos derrubando, tá tudo certo. É isso. Mas compartilha com uma amiga, convida ela para fazer parte, né, dessa comunidade que a gente está construindo aqui e comenta aqui, né? Traz a tua história, faz a tua pergunta, sugere algum tema, né? Se comunica aí conosco, porque aqui é o lugar para você trazer o seu mundo interno. Fica com a gente, até logo. Até daqui a pouco.